piloto sumiu, apertem os cintos. Quem está no comando? A Janja? Enquanto isso, o Brasil vai apresentando apenas dois caminhos, além, claro, dos aeroportos. Né? O Roberto Campos já dizia que o Brasil tem apenas duas saídas: o liberalismo ou os aeroportos. Antes de vocês correrem para o aeroporto, né, existe essa saída da buquelização, porque a alternativa é o narco-estado. O Brasil já está virando um narco-estado, em muitos aspectos já é, o Rio de Janeiro, sem dúvida, e a coisa vai piorando, porque os bandidos vão ficando mais ousados, com mais poder, a justiça vai ficando mais aparelhada por cúmplices, e a vida do cidadão honesto, trabalhador, classe média, vai ficando cada vez mais difícil num país desses. Então, essas pessoas passam a clamar por um linha dura Messias Salvador, vai. Alguém que chegue botando ordem na bagunça. Botando para quebrar. Tipo o Bukele está fazendo em El Salvador. Então, é absolutamente compreensível o fenômeno. É até esperado. O cenário de anomia gera a demanda por ordem, ainda que imposta na marra, de cima para baixo. Então, como é que saímos dessa sinuca de bico? É a pergunta de $1 milhão. Né? Muito difícil pensar nisso. Até porque o Senado, que seria o grande instrumento ali de freios e contrapesos, tudo está também aparelhado na mão, por exemplo, de um Rodrigo Pacheco, que está negociando nos bastidores qual carguinho que ele vai ter, já que ele sabe que não vence nem para síndico no prédio dele em Minas Gerais. E aí, nesse contexto todo, vem a internação do Lula, repleta de dúvidas, de falta de transparência. Como diz o Estadão, a saúde do presidente é uma questão nacional. Ele é o presidente, é uma questão de Estado. Não é algo que possa ser tratado da forma que vem sendo tratado até agora. Saúde de Lula requer transparência, voltou a defender o Estadão hoje, um dia depois. Tem faltado o que, por hora, é só promessa. Clareza do governo sobre a condição do presidente. Até porque cachorro mordido por linguiça tem medo até de cobra. No Brasil, a gente sabe como é que são as coisas. Não é só no Brasil. Joe Biden entrava ali em algumas coletivas de imprensa com alguma substância que, se passarinho tomar ou cheirar, morre. E naquele debate todo mundo viu o que todo mundo já sabia e que o governo escondia. E a imprensa. O Tancredo Neves foi a mesma coisa. Foi feito um boletim oficial dos médicos, lido ao vivo na televisão, está no meu Twitter, lá no meu X, o resgate disso, que estava quase perfeita a saúde dele, tudo, aquela foto que publicaram também, com edições. Então, de novo, eu já escrevi sobre isso, desejar a morte dos outros é algo tóxico para si mesmo. Eu entendo os argumentos, mas seria bom para o Brasil, é parecido com o argumento do Hélio Schwartzman, muito racional e científico, na Folha de São Paulo desejando a morte do Bolsonaro. Ali podia, ali não era discurso de ódio. E com a diferença, claro, que o Lula realmente faz muito mal para o Brasil e o Bolsonaro não fazia. Mas, se a gente for por essa linha, entra numa seara meio subjetiva. Eu não gosto dele, eu sei que ele faz mal para o Brasil, então eu posso torcer pelo pior. E isso acaba fazendo mal para a gente. Eu adoraria que o Lula vivesse a ponto de se arrepender de tudo que ele fez. Não tenho essa esperança também, apesar dela ser a última que morre. Né? Gostaria de vê-lo preso uma vez mais e tudo. Eu não quero ficar desejando morte de ninguém, não. Mas o primeiro ponto é esse, né? Deve ser muito ruim quando você tem Globo para te enganar, ou enganar os outros, tentar, né? Junto com você, e mortadelas, sindicatos e tudo, mas no frigir dos ovos, quando você fica doente, você vê, né, que o Brasil está de fato torcendo, não é pela sua recuperação. Janja pediu orações e eu não acho que o Brasil está orando pela pronta recuperação de Lula. Isso deveria servir de alerta, até porque quando as pessoas estão assim se aproximando de um encontro com a morte, ou seja pelo risco, né? De novo, algum lugar de fala, nós temos uma tendência a
reprisar o que fizemos até aqui com as nossas vidas. Né? Pelo menos pessoas normais, com alguma empatia. Talvez os psicopatas não passem por isso. Eles não têm nenhuma crise de consciência de nada, de nenhum pecado. Eles não acham que precisam melhorar em nada. Né? Então, enfim. Mas o fato é que é um assunto de Estado. Envolve bastidores de eleições para 2026, tudo. E o que fica de interesse político disso, para mim, é exatamente essa questão. É a comparação com o Joe Biden. Vai ficando muito claro que o Lula tem uma questão de saúde. Por mais que tenha sido, foi a queda, não tem a ver com outras coisas. Foi normal, um procedimento, não sei o quê, mas ficou 2 dias, 3 dias na UTI. Por mais que seja isso, ele é um quase octogenário que já teve algumas situações que eu achei, de certa forma, engraçado. Isso sim, o canal mais de esquerda que existe, não sei se foi DCM, chamando um médico para comentar a situação. E acho que eles não combinaram antes com o médico, não devia ser um médico movido a mortadela. E ele vira e fala, a situação do Lula gostar tanto de bebida não ajuda, porque afina o sangue. E você olha o chat, as pessoas apavoradas. Quem é esse cara? Golpista! Bolsonarista! Quem disse que o Lula gosta de bebida? Isso já foi há muito tempo. Uhum. Sei. Então, é isso que é relevante nessa história toda. Alckmin entrou no aquecimento ou não? E aí vem um outro ponto. O Lula, ele está no hospital, numa UTI, ele tem que transmitir o comando para o Alckmin, que é o vice dele, escolhido. Assista também o Braddock Show ao vivo. Ninguém botou uma arma na cabeça dele e disse que tinha que ser o Alckmin. Ou foi mais ou menos assim? É uma aliança instável, nefasta, entre tucanos e petistas, entre globalistas e comunistas, né, para impedir a direita de continuar consertando o Brasil. A gente sabe que foi isso. E que ninguém ali confia em ninguém. Né? Então, a velha imprensa teve que alimentar essa narrativa. Né? O único que sofreu tentativa de assassinato foi Bolsonaro, tá, gente? Mas vamos lá. Por conta da trama golpista, blá, 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 do golpe que não aconteceu por causa da falta do táxi, a segurança do quarto hospitalar de Lula foi redobrada. Meus amigos, o Lula não precisa botar segurança policial no quarto. Ele precisa impedir de ficar sozinho no quarto com o vice-presidente dele ou com a esposa dele, por exemplo. Ninguém ali confia em ninguém. Vamos lembrar que a esquerda é isso. É um pacto meio mefistofélico. É uma aliança meio do mal. São pessoas, né? Enfim, que carecem do instrumento de empatia, via de regra. A gente sabe disso. Né? Então ali é tudo por poder. São as tramas palacianas que a gente lê em Shakespeare. Ali tem que ter medo da Lady Macbeth. Né? Enfim. Agora, a mídia tratou de forma diferente isso. Né? Saúde de Bolsonaro é de interesse do país, dizia lá o Aires Brito do STF, né? Que não estão cobrando a mesma transparência agora com Lula. Por que será, né? E o mais grave de tudo, por ele não confiar no vice, Lula está trabalhando e sanciona leis digitalmente da UTI, diz o ministro Padilha. Isso é grave. Isso parece coisa de Republiqueta das Bananas. Isso remete ao tio Paulo. Todo mundo tem o direito de fazer a pergunta nesse momento. Quem está no comando? Aliás, virou piadinha, deboche, e foi tema da minha coluna de hoje na Gazeta do Povo, na Lula News. Com a mais lulista de todas na Lula News, Daniela Lima, na Globo News, brincando com essa situação. Ai, um ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu amei a figurinha. Muito engraçado, né? Já chamaram isso de empresa de jornalismo no passado. Acreditem se quiser.
o deboche, o deslumbre, porque troca figurinhas com ministros e faz questão de falar, né? E claro, a essência do que está sendo dito, o piloto sumiu, aperte os cintos. Quem está no comando? A Janja? Quem é que está no comando dessa porra? Dessa bagaça? Então, meus amigos, o pior é que a gente sabe quem está no comando. E é isso que nos desespera ainda mais. É essa corja toda. Essa corja desse sistema podre e carcomido que tomou as rédeas do Brasil para se vingar de vez e garantir que nunca mais volte a se repetir uma operação bem sucedida de combate à corrupção como a Lava Jato, que a direita nunca mais ouse chegar ao poder, persegue empresários, persegue jornalistas, persegue o próprio Bolsonaro, persegue todo mundo, e para dar habeas corpus e devolver dinheiro, helicóptero, proibir operações policiais e pensar em colocar armas não letais na mão da polícia para proteger os companheiros do crime organizado, que mantém diálogo cabuloso com essa turma. Então, meus amigos, narco-estado. Essa é a definição de um narco-estado. Se isso te assusta, parabéns. A Colômbia, na época do Pablo Escobar, não era brincadeira. O México não é brincadeira. Assista também o Bradock Show ao vivo.